80 foram marcados pela grande popularização do rock e a formação e a explosão de grandes bandas no cenário nacional. E em Piracicaba, como foi esse período? Salve galera, começa agora mais um programa Lugar Onde o Rock Não Pare. A gente continua aqui com o objetivo de resgatar as memórias da história do rock piracicabano. Não é isso, Vitor? É isso aí, Rafael, é isso aí, galera. Muito bom estar aqui em mais uma edição do programa, né, desse nosso projeto, nesse lugar maravilhoso que é o Engenho. Uma galera aí para falar um pouco do rock, do metal, do punk, tudo que rolou nos anos 80 aqui em Piracicaba. É isso aí, temos uma riqueza temática muito grande no projeto que foi contemplado pelo PROAC e municípios. Estamos aqui para falar dessa importante vertente da cultura piracicabana. Começando aqui ao meu lado direito, Joel, por favor, se apresente. Bem, eu sou o Joe Escroto! Essa é a realidade, é o Joe Escroto na cena, né, contando as histórias dos anos 80. Você tocou no FTP, né? É, o FTP, cara. Sim, sim. Nós, os filhos de... Filhos de tudo. De tudo, né, Filhos de Piracicaba. Filhos de Piracicaba. Então... Joel, como você começou a se envolver com o rock? Como é que foi essa história? Olha, eu acho que eu nasci no rock, né, compadre? Eu nasci na era do rock, nasci nos anos 50, quer dizer, a minha cena sempre foi rock. Então o rock é uma vertente que nunca saiu de mim. Agora, com relação ao FDP em si mesmo, eu acho que é uma conjunção da época, né? Assim, a época era muito atribulada, a gente estava no final de uma ditadura muito severa, que tinha expulsado todos os grandes artistas, inclusive eu também tive que sair do país. Né? Então eu voltei a Pira nos anos 80 e encontrei uma cena interessante na cidade, uns garotos tudo... revoltados, tudo. Eu falei, pô, esse é o povo que eu quero, né, mano? Aí eu comecei a ler Bakunin pra todo mundo reunir em volta. Assim. Aí abri os livros, Bakunin na cabeça, tá aqui, gente. Naomi, você fazia parte, inclusive, do FDP, né? Vou pedir pra você se apresentar e falar um pouquinho do seu início nesse momento. Eu sou a Nau Kamikaze. Que duplinha, hein? Os filhos da Da boa mesmo. Então, é porque na época eu era adolescente ainda, tinha o quê? 15, 16 anos. E em Piracicaba, e naquela época, em 84, 83, não existia telefone, não existia computador, não existia nada disso que hoje em dia existe, né? E a gente se encontrava tudo na praça, molecada revoltada, final da ditadura, Figueiredo, o cara falava que gostava mais de cheiro de cavalo do que de cheiro de gente, de pobre, sabe? Era terrível, era o final. Estava começando uma abertura, mas era bem pesado ainda, né? Tinha resquício de toda a ditadura pesada mesmo de antes. E a gente se encontrava tudo ali na praça, um bando de garotos, tudo revoltado. Tinha os breakers, os heavy metal, os punks. E eu conheci o movimento punk também, né? Que estava vindo com tudo nessa época também. Tinha começado em 78, 76, por aí, né? E a praça, a grande rede social do período. A rede social era onde todo mundo se encontrava. Os punks, os metaleiros, todo os mundo. Breakers, os breakers também. Os breaks, capoeiristas, Zequinha, todo era um mundo local lá, onde todas as Cosmo, tribos desse grande universo que é o rock se encontravam, né, Marcelo? Por favor, se apresente, fala um pouquinho da cena aí. Meu nome é Marcelo, eu tocava na banda Feito à Mão, né? Nasceu mais ou menos em 85. No início era um rock meio heavy, mas tinha uma tonalidade punk também, pra falar a verdade. Nossas letras sempre foram de protesto. O José Ricardo Ferreira, o Baby, sempre foi letrista, que nossas letras hoje são atuais, ainda do passado, que é Fim dos Tempos, que falava do fim do mundo, que acabava com mata, isso daí, Traidor, Forças Ocultas, que tinha a ver com política. Então nossas letras sempre foram meio de protesto, continua sendo até hoje, mas foram de protesto, né? O momento em si ajudava a fomentar essa característica de protesto, né? E tocamos em vários locais também, tocamos no primeiro festival da Elementra de Piracicaba, tocamos no festival da Coquipe, no Monte Alegre, que não sei se foi o Joel que organizou uma vez no festival, tocamos no Monte Alegre. É isso daí, a gente era metaleiro
Eu vivia na praça também. Metaleiro. Eu via na praça. E via nessa grande rede social chamada praça, né? Como o Zé falou, eu não nasci nos anos 50, mas também eu vivi Onde escutando tudo Jovem Guarda, acontecia. né, que eu escutava Jovem Guarda, era rock, escutava rock. Depois pro meu LP, quem deu pra mim de rock foi Elvis Presley, foi meu avô, e o do Kiss foi meu pai, então não tem que reclamar, era rebelde sem causa mesmo, né? Bem servido. E comecei, depois que eu quis ir pro Brasil em 83, que eu me interessei pelo rock e ia fazer uma banda. Daí eu com ele conseguimos montar o Feito à Mão. Então eu posso participar do Festival da Copita. Legal, Juarez, fala um pouquinho pra gente de como você se inseriu nesse movimento piracicabano. Bom, Se apresente, por favor. Tá, meu nome é Juarez Borges, eu sou arquiteto, meu hobby era música e logo que eu me formei, eu por trabalho, que estava uma crise danada, e aqui em Piracicaba, como tinha o Proálcool, as coisas estavam andando melhor do que em São Paulo, então eu tinha escritório em São Paulo. Aí quando eu estava vindo para cá, passei na casa de um amigo meu, que é um grafiteiro em São Paulo, que levei umas camisetas para ele fazer uns grafites para mim. Ele falou, Juarez, por que você não faz uma banda punk e põe o nome de Couro Cabeludo? Ele falou, eu vou fazer isso. Eu cheguei aqui, eu conheci no bar do Juninho, eu falei, eu quero fazer uma banda. Ele falou, também. Eu tenho uma guitarra, ele falou, eu tenho um violão. Eu falei, então tá, você vai tocar bateria. Ele falou, tá bom. Começou assim a banda, era eu e um baterista. E a pegada nossa nunca foi política, primeiro que eu nunca me importei muito com política, eu nunca fui de esquerda, né? Sempre fui de direita, sou até hoje, respeito todas as ideias. E a pegada nossa era mais assim no pós-punk, eu quero logo depois virou o último, muito ficar do pé muito em cima de som de Joy Division, In Order, gostava muito do The Clash, as coisas todas. E anos 80 foi isso aí virou a banda Último, e junto com o César tocou com a gente, Barrichello, o Gerson Razeira, que foi pro Killing Chainsaw depois, o meu grande amigo Carlos Ferrante, meu parceiro, ficamos 20 anos compondo junto, e sempre autoral, nunca tocamos cover. Aliás, uma conclusão que a gente Juninho pode tirar, Juarez, me perdoe atrapalhar a fala que você estava fazendo agora, mas algo que a gente já pode concluir com essa primeira rodada é que havia uma diversidade sonora muito grande nos anos 80, dentro desse universo tão rico quanto era o rock. E falando de diversidade, havia diversidade de local para tocar? Havia espaço para tocar? Cara, complicado. Assim, para ensaiar? Para ensaiar e tocar. Para ensaiar tinha a casa do meu sogro, um quartinho no fundo, ele chamava de Abbey Road o lugar, era fantástico, a gente tocava lá, ninguém incomodava a gente, isso era legal. Mas para tocar show aqui em Piracicaba era complicado, tinha The Wall, toquei umas 2 vezes, no primeiro The Wall, aliás eu fiz o The Wall. Onde que era? Na São João com a São José, foi o primeiro Região Central. videobar que teve, aqui em Piracicaba. O palco balcão ainda não estava nessa época. Não, ainda não. Veio depois. É pós. Eu toquei no palco e balcão também. Eu tenho até. Mas eu acho que a cena nem ia gravado. tanto para esses lugares que já. Não, Na verdade, você tinha que se criar esse ambiente. Esse ambiente não existia para esse tipo de banda. Isso tinha que ser criado. A gente acabava caindo, às vezes, dentro disso aí do palco balcão, do Ventania. nos Tocava em São ambientes Paulo, assim, no Ácido mas Plástico. Madame não era Satana. o espaço que a gente crescia e podia beber e cair no chão. Tinha que ser criado nos locais. Eu toquei num bar que era atrás do Quando ia Carandiru. tocar o saco de vomitar, Ai, ai, Chamava ai. Ácido Plástico. cena. Ácido plástico. Os punks pegaram acho que compraram uma igreja e transformaram num bar. Só que você tocava, dava um delay daqui 30 minutos para ter a guitarra. E tocamos legal lá, foi divertido. Acho que todos os presos lá a gente tocava. Tá funcionando. O Metallica, quando gravou o álbum Sentenger, fez um show no presídio, né? Então, porque imitaram o rock piracicabano, né? Marcelão, como é que era shows para a banda na época? Tinha espaço? Então, como eu falei, eu toquei até um tempo no Feito à Mão, depois disso aí. Até a época que eu toquei, a gente tinha poucos espaços. Tinha festival de heavy metal que a São José teve, tinha vários festivais. Teve festivais de música estudantil que nós tocamos na Cotipe 2 vezes. Primeira vez que nós tocamos na vida, nós pegamos o 3º lugar na Cotipe, que animou nós, né? Nossa música chamava Metamorfose Acidental. Era um rock baião, na verdade. Só que no jornal saiu Foi um lá... prêmio acidental para uma metamorfose acidental. E classificamos e no jornal saiu assim, no diário ainda, falou assim, classificado para o festival a metaleira Metamorfose Acidental. Ele falou, não, metaleira não era rock, era um rock bailão, era um rock meio baião, assim.
E então, Teatro São José tem o primeiro festival de heavy metal, que havia umas bandas de heavy metal do Brasil, só que veio só o Santuário, você já ouviu falar Santuário, sim. Tocava Spartacus, Gladiador Rei, tocou nós, tocou a Devil, que é uma banda de Piracicaba, que tinha o Ricardo, o Lobinho, o Rony, o Post que tocou também, né? Era bem thrash metal mesmo, né? Era bem thrash mesmo, eles tocaram. E tocamos nós três. Por fim o festival foi nós, abrimos o festival e foi. Nesse festival sempre foi uma história interessante que tinha um cara. Nós fomos pegar os instrumentos na Arte Música, você lembra da Moraes, na Arte Música? Que ele não sabia afinar. Quem afinou para nós foi o Godoy. Aí o Godoy afinou para nós os instrumentos, nós fomos pegar, na hora que nós saímos, os metaleiros estavam nos sapecas. Só que era o pessoal de fora, os caras dos braceletes com umas pontas lá, o Fernandinho falou, não vamos tocar para esses caras, vamos apanhar, falei, não, o cara estava aqui, vamos tocar. Aí o cara veio e falou, nossa, vocês vão tocar lá. Aí tava tocando, era com o stick som, né? Tava tocando lá, o cara subiu chapado no palco do meu lado, nossa, meu, você toca, mas minha segurança veio tirar, foi, deixa ele aí. Falei, então é assim, e teve no Monte Alegre, de vez em quando tem um que é o Bosch do Monte Alegre, hoje eu não sei falar onde que é o lugar, né? Já formou tudo, mas no Monte Alegre tinha o Bosch, no festival a gente tocava lá, tocava nós e a Deva geralmente, sempre nós. É assim. Eu ia falar que você poderia até ter tocado com tudo desafinado. Tem até uma história, o primeiro EP do Sepultura, o Bestial Devastation, ele foi gravado totalmente com as guitarras desafinadas, porque eles não sabiam que era necessário afinar. Tanto que hoje não se consegue reproduzir o que era feito naquele disco, porque não consegue desafinar igual, né? Quanto a shows, Naomi, como é que era esse período? O FDP, Joel, inclusive, vocês conseguiam tocar? Essa questão, essa ideologia punk mais prejudicava do que ajudava? A gente também era assim, tipo, ele estava falando, ninguém sabia tocar nada. A gente falou, vamos fazer uma banda, vamos fazer uma banda. Era uma abutre, né? Não tinha bateria. Era coisa da época do yourself, né? Faça você mesmo. O yourself que o punk não tinha guitarra. Isso que tinha legal do punk. Ninguém tinha nada. Daí, fazer vamos. Tinha um pessoal que estava indo para os Estados Unidos, estava vendendo todas as coisas lá. E tinha uma guitarrinha de criança lá. Eu já ouvi, falei, opa! É essa mesmo, cara, daí. E juntou com o Stevens também. A gente não tinha nem baixista. Porque o baixista entrava um, saía, entrava outro, saía. Nem sabia pra que prestava. Que é baixista? É importante pra caralho. É importante, mas só que às vezes subia nego no palco, olhava a gente tocando, mas vocês tocam uma merda, cara, deixa que eu toco, sobe aí, cara. Sobe aí, subia e tocava. Subia mesmo e tocava, cara. Às vezes tinha um que arrancava o baixo do outro. Arrancava, teve várias cenas que o cara tá tocando assim, mas sabia que o cara não tá tocando porra nenhuma, mas era o cara que tava lá, meu, no dia, né? Falei, deixa ele tocar. Daí alguém olhava da plateia e falou, pô, esse cara não taca porra nenhuma. Eu falei, pega lá, mano. O cara subia e arrancava o baixo do cara. Era bem dinâmico o processo. O Stevenson também, era o Verminho. Né? Verminho, o Abutre, que era o bateria. E o Verminho não cantava, não fazia nada, ele fazia performance. Ele pegava, e agora os próximos concorrentes do festival, começava a bater corrente. Concorrentes, pessoal! O negócio dele era barulhada. Galera, era fazer performance. Quanto a locais de tocar, tinha onde vocês tocavam na época? Não tinha. Mesmo pra gente, era complicado. Assim, por exemplo, tinha o bar que tinha ali na frente da câmara ali, assim, tinha um salão que era uma garagem ali, a gente fez um show ali. Mas era no entulho. Não, era o Copa Quente. Isso é Copa Quente. Aí no Copa Quente, no fundo, assim, tinha um monte de entulho. Você falou, porra, que lugar legal pra fazer um show, meu. Falei, mas como assim? É um lugar ótimo, vamos fazer aqui. Aí todo mundo com carrinho, tirando os lixos lá de dentro, pá, organizava, limpava. Saca? Aí a prefeitura, não vamos dar o aval pra vocês não, porque não sei o quê. Aí a gente arrumava um funcionário lá que fazia escondido um papel. Você vê os documentos, cara, os documentos que existem pra gente conseguir fazer esse show. É de dar risada, mano. Mas ia lá e conseguia. Né? Não, mas ele fazia, cara. Era uma cena diferente, saca? Resistência. E o objetivo é assim, a gente tinha um discurso, tinha uma tribo de entorno, saca? E a gente, além disso, invadia os outros ambientes. O objetivo nosso era invadir os outros ambientes. Mas sempre em massa, né? Sempre com muita gente, a praça inteira ia junto. Era um pacote, era massa. Massa, assim. Né? Que eu tava falando, o dia que o Calque fechou a porta pra gente. A gente pegou o Calque pra fazer o show, era estudante e tal, fizeram tudo certinho.
Aí quando alguém acha que avisou, ele falou, mas é os caras, os punk. É os punk, vocês estão Aí os caras loucos. chegaram e falaram, fecha essa porra, não deixa os punk entrar aí. Aí fecharam o calco inteirinho. Aí quando a gente chegou lá na cena, falou, porra, o calco tá fechado, meu. É. Aí gente chegando, os punk De vinham da outras região cidades, inteira. Aí né? fechou a voluntários inteira, só punk parado, assim, aí ligamos pro diretor presidente do... Falou, meu, você abre essa porcaria aqui ou você não vai ter prédio pra você amanhã, cara. Aí o cara falou, chamou a polícia. A polícia veio e fechou. Gente, o Joel tá cena. tocando num assunto muito importante, que é a questão que as bandas, algumas dos anos 80 sofreram, que era a repressão. Sobre isso, com mais calma, a gente vai falar daqui a pouquinho no próximo programa, porque a gente está chegando ao fim do nosso tempo, mas no próximo programa tem polêmica, repressão ao rock piracicabano. Fica por aí que a gente volta com mais em breve. Um abraço e aqui o rock não para.